Graça e paz a todos do canal Escriptologia. Eu sou Ivan Araújo. Hoje nós falaremos a respeito de um assunto muito atual, para a dispensação da nossa presente época. Nós vemos diversas profecias bíblicas aí falando a respeito do final dos tempos. Nós temos aqui no canal uma série a respeito das 70 chavões de Daniel, que também dá um desfecho sobre o versículo de Gênesis 6:3, onde declara que o Senhor, Deus, não contenderia o seu espírito com o ser humano, porque ele era mortal, mas os seus dias de existência seriam de 120 anos de jubileu. Lembrando que o ano de jubileu é o ano que acontece após a série de Shavuins, que são 7 anos, 7 vezes 7, e aí esse ano de jubileu vem logo após essa série de contagem. Bom, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, aproveitem os nossos estudos, estimule para que a gente possa ter aqui crescimento no canal e ver que realmente o público-alvo, que são vocês, cristãos, estão interagindo conosco. E aqueles que não são, também são simpatizantes da fé, é bem-vindo. Eu espero que possa ter nos nossos conteúdos algo esclarecedor para os irmãos. Nós vamos falar aqui a respeito deste tema que é atual, que é a respeito da marca da besta, o 666. 666. Nós temos no YouTube diversos canais voltados para a área escatológica e muitos também com conteúdos muito bons, mas há agora, nesses últimos anos, por causa da recorrência do avanço do mundo árabe sobre o Ocidente, sobretudo com relação à fé, a fé islâmica, e também alguns radicais que desenvolveram de forma categórica uma série de perseguições ao mundo católico, Eu falo países que originalmente professam a fé católica, e também atentados à Europa e diversas outras situações, perseguições também a cristãos nas suas localidades, nos países onde eles são atuantes. O Estado Islâmico se destacou por causa da sua crueldade ao executar os seus opositores, horas ateando fogo, horas decapitando, e em outras instâncias prendendo alguns dos seus prisioneiros em jaulas e os afogando. Bem, isso para fazer um ataque diretamente ao batismo, que é uma das características dos cristãos, batismo nas águas. Voltando para o tema, tudo isso que acontece, e nós estamos falando de questões espirituais, elas estão desfocando com relação à visão bíblica dos reais acontecimentos num quadro geral. Por quê? Porque quando o nosso adversário, que é um estrategista, ele tira o nosso foco dos reais acontecimentos, então é como uma arte ilusória, e ele é mestre das ilusões. Os irmãos já observaram alguma arte mágica? Eles manobram, atraindo a sua visão àquela manobra, enquanto eles estão articulando onde a sua visão não se encontra. Então, nessa situação, eu vejo diversas coisas, e aí acabo observando que o mundo cristão precisa de mais informações na palavra de Deus para poder se guardarem do engano. Bem, eu quero falar sobre esse sinal, esse 666, 666, e falei sobre o mundo islâmico porque há uma interpretação de que o mundo islâmico é que representa esse príncipe de Daniel 9,
que virá e vai atacar, né, sobre a Israel terrena, né, dominando aí e até que venha, né, os acontecimentos finais. Dando um entendimento de que esse 666 está voltado ao nome da divindade, né, islâmica. Bem, que, né, todos conhecemos, né, chamada de Alá. Bom, se você pegar o número romano com a língua árabe, né, você vai ver sim uma semelhança na escrita, né, dessa descrição do 666. Mas eu não acredito que seja essa a revelação real, né, dos fatos do qual menciona o apóstolo João. Por quê? Porque ele está falando de uma organização, né? Ele está falando de um sincretismo, né? E quando a gente fala a respeito de besta, interpretação bíblica sobre grande fera, né? Ou uma monstruosidade, né? de força descomunal, nós estamos muito relacionados a governos e impérios. E então a gente vê que há aí, né, a articulação política em todos os países de uma nova ordem mundial, que faz um sério apontamento também para uma forma de governo único sobre todos os países do mundo. Nós temos, né, com relação a isso, a necessidade de alguns acontecimentos. Por exemplo, a necessidade de uma moeda única. E tudo isso está sendo articulado para que todas as moedas sejam, né, tomadas por base, ainda que diferenciem, mas os seus valores sejam tomadas por base uma moeda eletrônica, né? Vou citar aqui o nome de uma, né, Bitcoin, mas há essa necessidade. Por quê? Para que haja um governo econômico, né, estabelecido e centralizado. A outra necessidade é também a quebra das fronteiras, né? Então, nós vemos que há aí os blocos têm se formado, né? Blocos políticos se formado para romper essas fronteiras. Eu estou na América do Sul e aqui nós temos agora já uma nova norma onde as placas, né, dos veículos vão ter uma mesma, né, uma mesma descrição em toda a América Latina, e você vai poder transitar normalmente, né, sem fronteiras. Bom, há necessidade também de uma religião, né, unificada. E existem algumas doutrinas dentro de todas as religiões que né, une, e eu estou falando de religião no sentido, né, institucional. Os dogmas de todas essas religiões, né, existe um elo dentro delas. Depois nós vamos fazer um vídeo a respeito disso, mas a partir desse elo vai ser trabalhado, né, a unificação religiosa de todo o mundo, né, conhecido. E esse governo mundial atuando politicamente, né, sobre esses três pilares, atuando politicamente no governo, na economia e na religião, ele vai, né, desenvolver coisas como, por exemplo, eu havia citado a moeda única, também um registro único para haver o rompimento dessas divisas, né, desse Estado soberano dos países, né, para que haja uma quebra dessa soberania de cada país. E aí nós vamos perceber que há uma necessidade de registro de todos esses habitantes. Então, veja bem, na Bélgica existe a construção, né, e já está finalizada, de um grande computador, onde seu poder de armazenamento, né, comporta todos os habitantes, registro de todos os habitantes do mundo. E esse registro, ele é um registro de 18 dígitos. Se a gente pegar o 18
e dividir, nós vamos ter, né, 3 séries de 6 dígitos. Né? 3 séries de 6 dígitos. E esse é o registro como o registro do seu CPF, como o registro da sua carteira de habilitação, como o registro do seu título, como o registro da sua identidade.